Olá, tudo bem? Eu sou o Cabo Neto. Eu sou o Cabo Davi. Vamos falar um pouco com os senhores a respeito da instrução Noções sobre o Combate a Incêndio, onde preparamos uma aula bem simples e concisa, para que seja de fácil entendimento para todos. Nós elencamos alguns objetivos que esperamos alcançá-los ao final da instrução, que são diferenciar fogo e incêndio, citar os componentes do tetraedro do fogo, classificar os tipos de incêndio, o que são agentes extintores e a utilização de extintores. Muito bem. Para dar início então à nossa instrução, à nossa aula, que vai ser bem breve, mas de grande valia e grande importância. Primeira pergunta que a gente precisa sanar: o que é fogo e o que é incêndio? Temos aqui então um conceito bem reduzido do que é fogo. É uma reação química de oxidação rápida, autossustentável, acompanhada pela produção de luz e calor em intensidades variáveis. O que isso quer dizer? Essa reação química nada mais é que são substâncias que se interagem, formando essa oxidação rápida, autossustentável e que acompanha a luz e calor. Essa luz e calor nada mais é do que a produção da chama. Temos aqui um exemplo do fogo. Aqui é a vela. E no topo da vela temos essa chama, que seria o fogo, seria todo o resultado dessa reação química aparecendo aqui para a gente. O próximo slide mostra o que vem a ser o incêndio. O incêndio nada mais é do que essa combustão fora do controle do homem, que podem danificar ou destruir o meio ambiente, matar ou lesionar pessoas. Temos na imagem aqui o fogo, que já sabemos o que é espalhado, tomado por toda a área, e esse fogo está fora do controle do homem, ou seja, se tornou um incêndio, com grande potencial e grande risco de dano humano e ambiental. Muito bem, já sabemos a diferença de o que é incêndio e o que é fogo. O fogo, ele é composto de alguns elementos. Nós chamamos essa figura de tetraedro do fogo. Ela mostra do que se forma o fogo, Então, temos o primeiro componente, o calor. Um segundo componente vem a ser o combustível e o terceiro componente é o comburente. O comburente mais comum que a gente encontra na atmosfera é o oxigênio, por isso ele está marcado aqui. Então, comburente e oxigênio praticamente são semelhantes. A reação em cadeia a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Um exemplo bem prático para a gente conseguir entender a combinação desses três elementos aqui que compõem o fogo, Uma dona de casa esqueceu o ferro de passar roupa ligado em cima de uma toalha de banho, por exemplo. Temos uma fonte de calor, que é o ferro de passar ligado. Temos o combustível, que é o tecido, que está sendo aquecido pelo ferro de passar roupa. E temos o oxigênio presente na atmosfera, que é o nosso comburente. Temos a combinação dos três elementos. Isso, por si só, com o passar do tempo, vai gerar fogo. Temos, então, um princípio de incêndio. A partir do momento que eu retiro esse ferro de passar roupa de cima da toalha, e esse fogo se mantém, o calor que ele mesmo produz já é suficiente para queimar o combustível e combinar com o oxigênio. Então nós temos a reação em cadeia. É quando a gente diz que o fogo se tornou autossustentável. Tranquilo até aqui? Adiante então. Recapitulando, já sabemos o que é fogo, o que é incêndio e os componentes do fogo, Temos então as classes dos incêndios. Basicamente, são 4 classes. A classe A, ela traz para a gente os sólidos combustíveis. Alguns exemplos de combustíveis sólidos comuns: madeira, pneu, plástico, tecido. São todos os sólidos combustíveis que são capazes de pegar fogo. A segunda classe que nos apresenta aqui é a classe B, são os líquidos inflamáveis. Os líquidos inflamáveis são compostos por gasolina, álcool, graxas, óleos, todo líquido capaz de se inflamar e pegar fogo.
A classe C, a nossa terceira classe, ela é composta dos equipamentos energizados. Muito bem, aí a gente começa a ter um pouco mais de cuidado, porque nós temos um sólido, que é, por exemplo, no caso de um eletrônico, uma televisão. Temos o plástico, que é um sólido combustível, e temos um agravante, que é a presença da energia elétrica. Então temos a classe C, equipamentos energizados. E a última classe é a classe D, onde temos os metais pirofóricos, ou materiais pirofóricos, como trazem aqui, né? A característica básica desse tipo de classe de incêndio: queima em alta temperatura. Aquela chama mais amarelada que a gente está acostumado a ver no churrasco, ou aquela chama mais azulada do fogão. Esse tipo de incêndio é completamente diferente. Esse tipo de material, quando está queimando, é uma chama mais esbranquiçada, o que diz que está queimando em altíssimas temperaturas. Outro agravante que a gente tem nessa classe, na classe D, esse material, quando está em chama, ele reage violentamente com água. Então temos um problema sério, né? Temos um incêndio e não podemos usar a água, que é nosso agente extintor mais abundante. Aonde que a gente encontra esse tipo de material? Magnésio, selênio, timônio, esse tipo de material é encontrado em rodas de liga leve dos automóveis e em alguns blocos de motor também. Dando sequência, então, para a gente trazer bem certinho até aqui, já temos então as classes bem definidas: classe A, classe B, classe C e classe D, todas as classes de incêndio, né? Muito bem, eu preciso ter um agente extintor adequado e específico para cada classe de incêndio. E a gente precisa entender o que é esse agente extintor, né? Que nada mais é que se tratam de determinadas substâncias utilizadas no combate a incêndios. Essas substâncias, elas podem ser sólidas, líquidas ou gasosas, né? Um exemplo de agente extintor sólido é o pó, aquele pó que tem no extintor, que é o pó químico seco, ou como a gente costuma chamar, o PQS, né? Um exemplo claro e bem simples de um agente extintor líquido, obviamente que é a água, e o gasoso, um agente extintor gasoso, pode ser também o CO2, né? O gás carbônico que a gente tem na forma do extintor. O próximo slide, ele mostra para a gente, de maneira simples, como que eu faço essa combinação entre o agente extintor mais adequado e a classe de incêndio. Para ficar bem claro para todos, então, a classe A, onde temos os sólidos combustíveis, o agente extintor mais adequado pode ser a água, que é onde vai resfriar aquele material sólido que está em chamas, seja um pedaço de madeira, seja o pneu, ou seja qualquer outro material sólido. A classe B, onde temos os líquidos inflamáveis, o agente extintor mais adequado é a espuma, que também nada mais é do que essa mistura de água com um tipo de líquido gerador de espuma que existe. Combinado, ele faz essa espuma, onde faz uma capa por cima do líquido, impedindo o contato do comburente, aquele componente do fogo, com o combustível, né? Cessando assim as chamas. Na classe C, os equipamentos energizados, como tem a presença de energia elétrica, não podemos utilizar água. Temos então o CO2, o gás carbônico em extintor, e o PQS, como a gente viu antes também, que é o pó químico seco, um agente extintor sólido utilizado nesse tipo de classe de incêndio. A classe D, os metais pirofóricos, como vimos anteriormente, não pode ser utilizado água, ele reage violentamente com água. Então temos um problema, né? Temos um material queimando e eu não posso utilizar água. Qualquer outro desses água eu não posso utilizar. Esses outros materiais aqui eu preciso de grande quantidade para que seja feito a extinção do fogo. Como que eu faço então? Como é que eu procedo com a classe D? De maneira segura e com equipamento adequado, eu isolo a área ou retiro o material que está em chamas. Isolo esse material de classe D e ele vai queimar e vai se consumir por si só. Dessa forma eu não espalho o fogo e a hora que queimar todo aquele combustível, o incêndio cessa. Vamos falar agora um pouco a respeito do sistema preventivo por extintores. É um sistema bem básico, mas que precisa de alguns cuidados para ser utilizado. Temos aqui 3 exemplos de extintores, né? São os mais utilizados: o pó químico seco, o extintor de água, né? E o extintor de CO2. Né? Qual a diferença desse aqui? Ele possui o difusor e ele não possui o manômetro.
diferente dos demais. O água possui e o PQS também. Então, edificações industriais, comerciais, né, reunião de público com ou sem concentração, todos esses locais, o sistema preventivo por extintor ele é exigido. Qual o objetivo desse sistema? É o controle de princípios de incêndio. Então, se ele for utilizado de maneira correta no princípio de incêndio, a sua eficácia é comprovada, mesmo pessoas leigas, desde que saibam utilizar o extintor. A sua localização, localizado nas áreas úteis da edificação. O porquê? Para ser de mais fácil acesso. Geralmente as pessoas, na hora de um princípio de incêndio, a tendência é elas fazer o quê? Procurar a saída, correr. Se nesse caminho possuir extintor, alguma pessoa que saiba utilizá-lo, né, pega o extintor e faz o combate no princípio do incêndio. O extintor a ser utilizado, ele leva-se em consideração o tipo de combustível existente na edificação ou no local, conforme citou antes o cabo Davi. Agora, os tipos de extintores de incêndio. Os portáteis são aqueles fixados na parede ou também aqueles que são encontrados em tripés, né? Esses em tripés deverá ser consultado o Corpo de Bombeiros se ele está constando na edificação esse tipo de extintor. E também os extintores transportáveis, são conhecidos como estacionários ou de carretas, que são encontrados em edificações com carga de fogo elevado, né? E também, muito importante, postos de reabastecimento de combustíveis, quando não dispuser de sistema hidráulico preventivo. Seria uma medida compensatória para esses sistemas, o extintor de carretas. A validade dos extintores, pessoal, esse é um ponto muito importante. Tá? O pessoal sempre me pergunta, bombeiro, o extintor é válido por 1 ou por 5 anos? Para o Corpo de Bombeiros, ele é válido por 5 anos, desde que o lacre não esteja rompido. Muito importante, pessoal. A gente chega em vistorias, às vezes, o extintor intacto, tudo certo, mas o que acontece? O lacre rompido, então não é válido. O extintor esteja pressurizado. Como vê isso, pessoal? Então, olha no anômetro aqui, como a gente sempre fala, tem que estar no verde, pressurizado. Se olhar aqui, ó, no vermelho, despressurizado. Então, é muito importante isso. O extintor deverá estar pressurizado. As suas características preservadas. O que seria isso? O casco. Tá? O casco não está com algum defeito, a mangueira, né? Então, o casco não esteja enferrujado, danificado, é muito importante também. E o principal, esteja com o teste hidrostático válido, tá, pessoal? Isso, pessoal, muito importante, tá ok? É uma das principais dúvidas. Aonde verificar isso? Nesse rótulo aqui, ó. Aqui vai dizer, próximo teste hidrostático. Esse é o que vale para o Corpo de Bombeiros. Como eu falei, mediante todas as características acima, lacre, extintor pressurizado, características intactas, preservadas e a validade nos 5 anos, essa é a validade do extintor para o Corpo de Bombeiros. A sua utilização, pessoal. Então vamos lá. Não requer treinamentos aprofundados. Ele é fácil de ser usado, né? Identificar a classe de incêndio corretamente, conforme citado antes pelo cabo Davi. Identificar a classe de cada incêndio. Se eu vou utilizar o extintor PQS, vou utilizar o extintor de água, vou utilizar o CO2. Então, cuidar para o extintor e aquela classe específica de incêndio. Basta uma ligeira leitura no rótulo do equipamento. Para quê, pessoal? Às vezes o pessoal não sabe identificar se é um CO2, se é um PQS, se é um água. Olhar para o extintor, pessoal, aqui vai dizer o tipo de extintor que ele é, o seu modo de utilização. Então é bem tranquilo, pessoal, bem fácil para ser utilizado. Isso tem que cuidar. O extintor adequado para a classe de fogo indicada. Lembre-se de ler as instruções no rótulo do extintor, pessoal. Isso é muito importante. Tem dúvida? Pega o extintor, conforme a figura, leia o seu rótulo e tire suas dúvidas. Beleza? Então, é um sistema bem fácil de utilizar, desde que preste atenção. Ok? Agora, pessoal, muito importante. Como utilizar os extintores? Identificar a direção do vento e posicionar-se com este às suas costas, pessoal. Porque, podem ver lá, olhem a direção do vento. Tá? Então, para quê? Para chamas não vir para cima de quem está utilizando o extintor. Então, muito interessante essa observação. Romper o lacre de segurança, pessoal.
Então, vem aqui, rompe o lacre do extintor. Para utilizar o extintor, aproximar-se do fogo abaixado, projetar o equipamento o mais distante possível do corpo, acionar o gatilho, lançando o agente extintor para a base do fogo. Temos duas dicas importantes para finalizar essa aula. Uma delas é a respeito ao extintor de água. Quando o agente extintor for água, é recomendável que se utilize a mesma em forma de neblina ou em leque, bastando colocar o dedo na saída do esguicho para alterar o tipo de jato. Se perceberem o detalhe, na ponta da mangueira do esguicho de água é um orifício bem pequeno, saindo assim um jato compacto de água. A minha área de atuação se torna muito pequena. Seguindo essa dica de colocar o dedo à frente, eu faço com que a água abra em leque. Eu tenho uma área de cobertura muito maior, passando na base do fogo, eu otimizo o meu extintor de água. Outra dica importante, no caso de CO2 ou PQS, é espalhar todo o agente extintor em toda a superfície que está queimando. Dessa forma, eu crio uma camada onde eu separo o material combustível do comburente, fazendo assim o abafamento e extinguindo o incêndio. Então, pessoal, o que tínhamos por hoje era isso. Agradecemos a atenção de todos. O Corpo de Bombeiros Militar está de portas abertas. Sempre que precisar, conte com a gente. Em caso de emergência, ligue 193.